A maioria dos autores, dos escritores começam a escrever, pois eles desejam ter uma história lida por outras pessoas, né? É o nosso maior desejo que os nossos leitores gostem das nossas histórias. Afinal, a gente se sente impactado quando a gente lê uma história e aquela história causa alguma determinada emoção na gente. E é isso que a gente deseja também, causar em outras pessoas, saber a reação dessas pessoas com a nossa história. Mas existe um passo que a maioria das pessoas não ensinam dentro do universo de escrita criativa, mas eu estou aqui para te mostrar esse passo que é importantíssimo para você escrever uma história de sucesso. Nessa aula eu vou te mostrar o que é esse passo, por que ele é importante e como você pode dar esse primeiro passo à sua história rumo ao sucesso. Minasan, seja bem-vindo ao nosso episódio do Plot, o nosso podcast ou, enfim, nossa aula. Eu gosto de chamar de aula, né? Até porque podcast eu acho mais interessante quando são duas pessoas ou quando tem convidado. Enfim, nossa aula de toda terça às 19 horas, às vezes ao vivo, às vezes gravado. Ultimamente tem acontecido bastante gravado. Bom, eu acho que eu até vou tirar esse corte, mas calma, em breve as aulas ao vivo também vão voltar. Inclusive, no final dessa aula, eu tenho um anúncio para fazer do que vai acontecer na próxima semana, se é que você já não sabe, mas fica até o final que você vai saber aí que nós vamos ter um evento ao vivo na próxima semana. Aqui no Plot, aqui na Lição Nerd, na verdade, você aprende a se tornar um escritor. Eu já estou há 54 semanas fazendo essas aulas, contando com essas, de onde estão as outras 53 aulas para eu me tornar um escritor também. É só você ir no canal, na playlist do Plot, larga o laço lá, vai maratonar e estuda bastante para você conseguir deixar de ser só o fã, aquele que é admirador das histórias e passa a ser também um escritor. Aqui, principalmente as pessoas que são fãs desse universo nerd otaku conseguem se transformar em escritor e escreverem histórias maravilhosas, histórias de sucesso, histórias que realmente conquistem outras pessoas. E bora lá então para o nosso tema de hoje. E obviamente eu já não posso deixar de pedir, se inscreva nesse canal ou já dá um like nessa aula que eu garanto pra você que vai valer a pena. Conselho, põe no 2x que você aprende 2 vezes mais rápido. Apesar de que às vezes eu falo rápido demais, mas acho que não. Acho que nessa aula aprender em 2x é legal. Fala aqui embaixo que você prefere aprender em 2x ou em 1x mesmo. Eu sei que tem muita gente que escuta minhas aulas enquanto tá lavando louça, enquanto tá fazendo outras coisas, eu acho isso fantástico, porque é o que eu faço com as outras aulas também. A gente otimiza o tempo, né? Mas quando realmente é pra aprender, é legal que você não só escute, mas escute e anote. Aí você realmente vai aprender 3, 4 vezes mais do que só escutar. Acredita na sensei aqui. O primeiro passo que eu quero falar hoje aqui com você, para você escrever uma história de sucesso, é você escolher o seu leitor ideal. Pronto, pode fechar essa aula, beijo, tchau. Mentira, não é tão simples assim, não é simplesmente dizer isso, mas eu quero te mostrar aqui nessa aula o que é esse leitor ideal e como você escolhe ele, como ele impacta na escrita da sua história, no planejamento da sua divulgação e por que esse passo é o primeiro passo mais importante para uma história rumo ao sucesso. Se a gente pensar bem, o leitor ideal é aquela pessoa, é a personificação de quem você quer que seja aquele leitor que vai ler a sua história com maior facilidade. Ou seja, o maior número de pessoas que vão gostar da sua história, que vão querer ler a sua história, são pessoas e você monta uma determinada persona, que a gente chama até no marketing digital, no marketing de uma forma geral, é uma pessoa, é um avatar, é um bonequinho que representa uma quantidade considerável dos seus tipos de leitores. Para você que gosta de usar técnica de arquétipo, de MBTI, etc., é como se você traçasse um perfil para esses seus leitores. Ou seja, até o signo, vamos pensar aqui. O que é o signo? O signo, ele é um padrão de comportamento determinado a partir da idade ali, do horário que a pessoa nasceu, do ano que a pessoa nasceu, junto com o horóscopo e etc. Eu não sou muito entendedora disso, mas estou falando aqui como muito leiga. Mas por que eu quero que entendam? Todo mundo já ouviu falar uma vez de signo, arquétipo e MBTI, algumas pessoas mais avançadas sabem o que é, outras nem tanto. Mas são alguns padrões de comportamento estudados pela psicologia que a gente usa para construir a personalidade dos nossos personagens.
a gente usa como ajuda, não é o recurso fim daquilo, mas isso é história pra outro tipo de conteúdo. Na verdade, tem um conteúdo falando sobre o personagem lá na playlist também, que eu acho que eu toco nesse assunto também. Mas enfim, imagina lá, tem várias pessoas que são de Áries, mas todas as pessoas que são de Áries são iguais? Não, mas é o quê? Tem um padrão de comportamento. Todas elas são, sei lá, mais irritadinhas, mais não sei o quê, mais explosivas, blá blá blá. Ai, Juliana, pra quem não entende de horóscopo, você tá entendendo bem. É porque parece que Áries é o meu, eu acho. Acho que sim. E minha amiga vive me perturbando com isso, e é por isso que eu gravei. Porque desde há 3 anos atrás que eu gravei qual era o meu signo, de tanto essa minha amiga entrar na minha vida, me perturbar, me lembrando todos os dias que eu sou desse signo de Áries, e ela fala todas essas especificações. Então, se a pessoa tem esse comportamento padrão, subentende-se que outras pessoas desse mesmo comportamento, desse mesmo nascimento de Áries, alguma coisa do tipo, vão ter o mesmo comportamento. Não significa que elas são todas iguais, né? Elas têm características físicas diferentes, gostos diferentes, vivências diferentes, beleza. Mas você tem ali um grupo de padrões que seriam semelhantes. Quando você cria o seu leitor ideal, você também não vai exatamente fazer, mas peraí, eu tô descrevendo uma pessoa aqui, mas uma outra pessoa pode gostar da minha história também. Não é que você tá criando uma pessoa específica, mas é uma persona, algo que vai personificar, que representa a maior parte, o maior comportamento padrão dos leitores que vão gostar da sua história. Eu recomendo até no final, vou deixar essa informação para o final para recomendar o como fazer esse leitor ideal, aí eu quero que você fique na aula até o final aqui comigo. Mas na Jornada Aprendiz Escritor, que é o meu treinamento online, que te ensina do zero até a publicação da sua história, um dos primeiros passos que eles fazem lá é justamente escolher o leitor ideal. Eles trabalham com o leitor ideal em 2 etapas. O primeiro passo mesmo, antes de fazer o planejamento, e depois, antes de fazer a escrita, até para relembrar, e até no planejamento ele vai entender quais são os elementos que vão chamar mesmo a atenção desse leitor ideal. E vamos pensar que o seu livro, ele é um produto. Eu gosto muito de trazer essa visão pra cá, pra você ser um escritor com uma visão mais estratégica. Eu sei que algumas pessoas gostam muito de transformar a escrita numa arte extremamente, como é que eu vou dizer, delicada, não pode ser tocada, não pode ser vendida, eu escrevo o que vem da minha alma e etc. É lindo esse movimento, é lindo, eu não critico quem gosta de fazer por isso, eu também escrevo coisas que só eu gosto de ler, ou coisas que, enfim, brotam na minha cabeça, coisas que eu tô mais à vontade. Mas sejamos sinceros que para quando a gente vai escrever histórias para publicar em editoras, para vendê-las, elas precisam ter um viés um pouquinho mais comercial, ou minimamente a gente saber para quem a gente vai vender aquele livro. E aí que também entra o leitor ideal. Tanto que os editores profissionais, ou seja, os carinhas lá dentro da editora, que escolhem o seu manuscrito, que decidem se ele vai ou não ser publicado, né? Ou pelo menos que fazem uma avaliação prévia para levar à diretoria, depois da editora que vai decidir se vai ou não ser aprovado, é essa pessoa que justamente vai passar o olho na sua história e entender se ela tem esse viés mais econômico. Desculpa, gente. Entender se ela tem esse viés mais comercial. Se é um tema que as pessoas estão buscando, se é um tema que está em alta, se é um tema que potencialmente pode ser algo que as pessoas desejem ler e algo que aquelas pessoas da editora, né, ou que os maiores consumidores daquela editora vão gostar de ler. Eu cito muito aqui a Darkside porque é uma editora que eu flerto muito com ela, eu gosto muito do design que ela mostra, da linguagem que ela tem, do nicho que ela atua, que é essas ficções mais darks, né, mas sempre tem uma pontinha ali um pouquinho mais sombria, mais ali puxada pro Tim Burton, que eu também sou apaixonada pela direção dele, pelos tipos de filme que ele cria, pelo esse universo meio sombrio, mas enfim, e ela escolhe histórias e apresenta essas histórias com esse mesmo estilo, atraindo pessoas, leitores, montando a base de leitores deles, de pessoas que vão gostar desse tipo de história. Às vezes tem uma que puxa mais pro romance, outra que puxa mais por um drama, mas ainda assim elas têm o mesmo fundo, sabe? Essa mesma base meio dark da história, e eles conseguem colocar isso no elemento de capa, diagramação, na linguagem, na divulgação, e ele já tem aqueles leitores que gostam quando existe esse elemento.
então sabe que é mais fácil vender esse livro. Difícil seria se eles chegassem com um livro bem, talvez, checklist e que não tivesse nada. O que é checklist? É checklist. Eu sempre esqueço de falar certo. Eu acho que é checklist, é isso mesmo. São aqueles livros que contam as experiências das mulheres, né? Às vezes mais romântico, outras vezes mais dramático, às vezes tem uma pitada de comédia romântica ali, mas tá muito envolto no universo feminino. E tá em alta, mas se ele tiver a base toda fofinha, como Se Eu Fosse Você, como Se Eu Fosse Você? Ou Eu Antes de Você? Eu não lembro do nome dos livros, eu tô muito ruim de memória. Como Eu Era Antes de Você, acho que é esse o livro. Se fosse, que ele é dessa categoria, se fosse esse livro dentro da Dark Side, a não ser que colocasse aquele fundo bem mais sombrio por conta de algumas coisas que acontecem dentro do livro, talvez ele não vendesse tanto. Talvez ele não os leitores daquela editora não gostassem tanto, porque é uma coisa assim que foge completamente do que eles gostam. E por isso que os editores fazem também essa verificação. Imagine então, se você já tem isso em mente, já escreve para um determinado público, já entende quais são as editoras que também têm esse público parecido com o seu. Então, uma porta de entrada não é que vai ser mais fácil, mas pode ser sim mais objetivo e mais estratégico para você colocar nessas editoras e você ter mais chances de conseguir ser selecionado. Que a sua linguagem, o seu livro, a sua história, conversa com o mesmo leitor ideal que aquela editora também tem, com o mesmo público que aquela editora também tem. Quando você tem esse match, você tem sim mais chances de você ser escolhido. Não é que é a chance certa, porque até porque tem várias pessoas lá, e eu sinto informar que muitas das vezes o seu livro nem chega a ser lido, né? Porque, enfim, eles fazem uma seleção às vezes por alto, leem uns, descartam outros. Acontece por eles não terem, enfim, pessoas suficientes para ler e etc. Aqui eu gosto de falar a realidade do que acontece dentro das editoras, dentro desse nosso mundo editorial, desse nosso mundo de livros, mas você não precisa desistir, tá? Podem ter outras editoras menores, você mesmo pode se autopublicar, mas quando você tem essa visão do leitor ideal, tudo isso se torna muito mais fácil. Isso não significa de você perder a sua originalidade ou você escrever o que você gosta. Tem muita gente que quando eu falo sobre o leitor ideal, fica com o pé atrás, mas eu gosto de escrever o que vem na minha mente. Porque eu gosto de escrever e nem ligo para o que as outras pessoas vão pensar. Uma vez até uma pessoa comentou isso. Eu gosto de escrever e nem ligo para o que as outras pessoas vão pensar. Sendo que eu sei que isso não põe comida na mesa. Ou seja, eu sei que eu posso escrever o que eu quiser e dane-se o que o meu leitor ou o que as pessoas que vão ler vão achar. Mas eu entendo que se eu fizer isso, a chance de eu não conseguir transformar aquela história em algo comercial é muito difícil. Mas o escritor não deveria pensar nisso. Deveria sim, porque a escrita como profissão, assim como qualquer outra, a gente depende de vender o nosso serviço e o nosso trabalho. Seja ele vender de fato, ser um vendedor, ou vendê-lo mostrando o quanto a gente é bom, mostrando nossos resultados para as pessoas quererem nos contratar ou nos ter por perto e etc. Um bom profissional, independente da área, se ele for bom em vender a sua imagem, vender o que ele faz, ele tem, querendo ou não, mais sucesso aonde quer que ele vá atuar, isso em qualquer profissão. Isso também cabe pra gente como escritor, tá? Principalmente se você quer gerir sua própria carreira e etc, ou dar seus primeiros passos, eu acho que isso é importante. Mas isso não significa você perder essa originalidade, não significa, mas eu só quero pensar no que é meu, no que eu quero escrever e dane-se os outros e etc. Mas isso não é você perder a sua originalidade. Você pensar no seu leitor ideal é pelo menos você ter algo para se embasar, para entender assim, puxa, será que se eu colocar esse tipo de personagem, eu vou alcançar esse leitor? Será que se eu colocar essa característica, que tipo de reação esse meu leitor vai ter? Você começa a ter uma previsibilidade do que você pode ou não fazer de reação para o seu leitor ideal. Eu acho isso muito legal. Os alunos dentro da jornada, eles sempre falam no final, quando eles publicam a história, quando eles começam a receber feedback, a gente tem um grupo de todos os alunos de todas as turmas e eles ficam muito felizes e eles compartilham lá. Quando eles têm, o feedback da pessoa que leu a história,
exatamente relatando aquilo que o autor planejou que ela tivesse. Por exemplo, uma das alunas coloca uma cena de drama e quer que o leitor chore naquela cena. E aí vem alguém falando, nossa, eu chorei muito nessa cena, como você fez isso comigo, eu senti isso, aquilo. Tudo que o autor planejou para que o seu leitor sentisse. Não tem sensação melhor do que você sentir isso. Não é que você vai correr só atrás disso, mas faz diferença também na sua vida como escritor quando você tem esse tipo de reação. Isso até te dá ânimo de você continuar escrevendo. E talvez nem sempre você acerte, mas é mais fácil de você acertar, causar essa sensação, essa emoção, essa experiência para o seu leitor quando você sabe quem ele é e quando você tem isso na sua cabeça. Talvez seu livro seja mais culto, complexo, específico para um determinado leitor. E tá tudo bem, você não precisa agradar as massas. Escolher o leitor ideal não é necessariamente escolher um público que seja mais comum, ou que seja aquele público que mais vai comprar o seu livro no sentido de, eu vou então escolher escrever ficção infanto-juvenil, que a gente sabe que é um dos nichos que mais bombam. Ou um que tá bem alta também, escrever romances hots, que também bomba muito rápido em qualquer plataforma que você coloca, porque as pessoas gostam de consumir mais, elas consomem rápido os livros e estão sempre devorando outros livros, então é um mercado assim, que você tem uma ascensão rápida se você souber fazer uma boa história e se encaixar ali dentro. Você pode não precisar escolher esse tipo de mercado, entende? Eu, por exemplo, não escolho. As minhas histórias são também desse pacto mais infanto-juvenil, digamos assim, mais juvenil, né, jovem adulto, voltado para ficção nerd otaku. Eu gosto de usar essa linguagem, gosto de entregar para leitores que gostam disso, que vão pegar referências que eu coloco escondidas ali na história, que vão, às vezes, associar uma inspiração que eu tive. Eu não acho isso ruim. Nossa, isso legal, parece o universo de tal coisa. Legal que você entendeu que a minha referência veio de lá. Eu não copiei o universo. Tem uma referência, lembra? Passa uma vibe parecida, porque eu também gosto dessas histórias. Então, você escolhe o público que você quer ter a linguagem, mas não necessariamente esse público precisa ser o maior, o que mais vai comprar. Só que a questão é que você entende... Até ali você consegue, como é que eu vou dizer? Como é que é o nome? A gente faz o gesto, mas a palavra não aparece. Você consegue regular, não é essa palavra, mas também pode se encaixar, você consegue alinhar as suas expectativas. Você consegue medir as suas expectativas no sentido, se eu sei que eu quero escrever para pessoas que gostam de... Não sei. Eu tô tentando pensar num nicho muito específico. Pessoas que gostam de lutas de robô. Como é que a gente chama, gente? Os robôs gigantes? Lutas de robô. Nossa, eu tô péssima, enfim. Eu gosto do pessoal que gosta de lutas de robô, de mecha, de lutas de robôs gigantes, dos mechas com romance hot. É um público específico. Pode ser até que o público de outro flerte, mas pode ser que seja uma mistura estranha, que tem um público específico que vai gostar daquilo. Então você já sabe, mede na sua expectativa, que quando você publicar a sua história, ela não vai bombar de cara, porque tem um público pequeno ali. Isso mede o sucesso também da sua história. Porque o sucesso, gente, ele de fato é relativo. Uma história, por exemplo, uma história falando sobre... não sei, sobre fantasia medieval, talvez ela demore muito mais a ascender do que uma história do romance hot, como eu falei, porque o público tá mais propenso a consumir rápido, são histórias, às vezes, não tão complexas, então é mais rápido do leitor ler, ela pulveriza mais rápido. Já um conto denso, cheio de tramas políticas, medievais e etc, fantasia, já tem um público menor, mais recluso, e que também, como os livros são maiores, não consomem com tanta agilidade. Então você vai medindo isso também para você não criar uma expectativa alta que não vai ser atendida no início. Isso é fundamental para sua carreira como escritora a longo prazo, para você entender que, peraí, eu preciso montar meu público, minha base. Eu sei que ela é pequena, mas eu vou crescendo e vou conquistando esses leitores ao longo de um período que você determinar ali para ir fazendo a divulgação dessa sua história. Isso te ajuda até você não desistir na hora de você fazer isso, tá? E para que serve o leitor ideal? Já falei algumas coisas aqui, mas vamos se aprofundar em alguns pontos mais
técnicos, talvez. Engana-se quem acha que escolher o leitor ideal vai fazer a sua história tornar amarrada a servir ao leitor, né? Ou o que a gente chama de fazer o fanservice. Então, da mesma forma que a pessoa se sente amarrada de falar assim, então eu só posso escolher um determinado público, é por isso que você quer que eu escolha o leitor ideal? Não, é para que você tenha em mente como que é aquele leitor e ir testando coisas que você imagina como que aquele leitor pode reagir. É muito mais fácil você conquistá-lo assim, dessa maneira. E só voltando àquela questão da persona, porque eu sei que isso fica muito na cabeça das pessoas, e eu vou bater um pouquinho mais nesse ponto, vou ser um pouco repetitiva até. Quando você escolhe uma persona para representar esses leitores ideais, não significa que é só aquela pessoa. Mas outras pessoas podem ler? Pode, mas se você consegue mirar nessa pessoa, você tem mais chances de você acertar um leitor ideal do que quando você pensa em todo mundo, só que a sua história não é escrita para todas as pessoas. Sinto te informar isso. Vai ter com certeza alguém que não vai gostar da sua história. Faça um exercício simples. Vá lá na Amazon.com, pesquisa suas histórias favoritas, histórias que você gosta, que você defende com unhas e dentes. Dá uma lida nos comentários, com toda certeza vai ter comentários amando a história e comentários falando que a história é vazia, que a história é curta, que o personagem tal não foi bem desenvolvido, que ela não entendeu o texto, que foi confuso e etc. Eu não gostei do final, blá blá. Vai ter sempre uma pessoa que vai gostar daquela história e uma pessoa que não vai. Até mesmo dentro do próprio nicho. O que é o nicho, né? O nicho de escrita. Dentro de ficção científica, vai ter gente que vai gostar de ficção científica, daquela ficção científica específica, e gente que não vai gostar dela. E tudo bem. É assim que acontece na vida, a gente não gosta, não agrada a todo mundo, não tem uma coisa desse mundo que agrade a todas as pessoas, assim, até água, que é uma coisa que a gente bebe porque precisa, nem todo mundo gosta, eu inclusive, se pudesse, não bebia porque eu não gosto de água. Vai entender, mas eu bebo porque eu tenho que beber, enfim. Mas é aquilo, até uma coisa extremamente comum da natureza, não agrada a todo mundo, quem dirá a sua história que você vai construir com os seus pensamentos, com as suas ideias, com o seu nicho, com as suas referências, ela vai acabar agradando um determinado tipo de leitor e outro não. É muito mais fácil quando você sabe quem é esse tipo de leitor. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já. Conhecer esse seu leitor vai justamente te ajudar a escrever uma história melhor para ele, por todos esses motivos que eu já citei aqui. Focando na experiência sempre do que você queira dar para aquele leitor. Pensa comigo. É de conhecimento geral da nação, pelo menos da maioria das pessoas. Se você não tem esse conhecimento, você tá tendo agora. O avião tá acabando de passar aqui, o helicóptero tá chegando. Já vou, gente, já vou. Pensa comigo. Quando uma empresa quer lançar um produto novo, eles sempre chamam um grupo de pessoas que tem um perfil parecido ou perfis diferentes, mas que representam justamente os possíveis consumidores daquele produto, para fazer perguntas e testar algumas coisas antes até mesmo de produzir. Depois, antes da divulgação, eles ainda fazem um outro teste para saber se estava alinhado com as expectativas daquele consumidor. Por quê? Nenhuma empresa, óbvio que às vezes acontece problema, mas nenhuma empresa quer gastar dinheiro produzindo alguma coisa que as pessoas não queiram. Ao longo do tempo, a gente já entendeu que não adianta vender coisas que as pessoas não querem. A mesma coisa é a sua história. O seu livro, ele é um produto. Ele é uma história que você produz a sua história, você embala encadernando ela ou colocando no e-book e vende essa história. Seja vender monetariamente ou quando você deixa no Wattpad para alguém ler gratuitamente num blog, etc. Ainda assim, você quer o quê? Que as pessoas leem e vai por mim. Essa é a venda mais difícil de se fazer quando a pessoa quer ter tempo, dar o tempo dela e a atenção para ler a sua história. Isso é muito mais difícil do que fazer ela desembolsar dinheiro. É fazer ela ler a sua história. Papo para outra coisa. Na verdade, no episódio anterior, eu acho que eu falei sobre essa questão de divulgação. Mas enfim, seguimos. Imagina, e por que você não vai fazer isso com o seu livro? De você pensar, tanto se fala nos leitores betas, mas que tipo de leitor beta é esse que você está escolhendo? Ele tem o mesmo perfil desse seu leitor ideal? Porque de nada adianta você querer pegar um leitor beta aleatório, ele ler a sua história e, na verdade, você quer vender essa história para outra pessoa. Você entrega essa sua história para um leitor beta que ele, às vezes, gosta de histórias mais complexas,
mais políticas, com textos mais robustos, e você escreve uma história que é mais simples para quem gosta mais de ler aventura, que quer ler para passar o tempo, e a pessoa com certeza vai descascar a sua história, vai falar, não gostei disso, não gostei daquilo, eu acho que você deveria melhorar, esse personagem tá muito raso, blá blá blá. Ah, Juliana, mas isso não é bom para eu desenvolver minha história? O problema é você querer se moldar dentro da caixinha do olhar daquele leitor que não é o seu leitor ideal. Aí a pessoa fica decepcionada, fica triste, então eu não escrevo direito, então quer dizer que a minha escrita é ruim, é péssima e blá blá. Sendo que se você pegasse o leitor ideal mesmo da sua história, o carinha que gosta de aventuras, que não quer ficar pensando em complexidade, ele quer realmente ler um texto gostoso enquanto tá voltando do trabalho, enquanto tá no final de semana, pra rir, pra viver aquela aventura junto com aqueles personagens, porque, gente, uma pessoa também pode querer ler uma história dessa e querer ler histórias mais complexas. Eu mesmo leio as duas histórias, e tem vezes que eu só quero, até mesmo assistir filme, tem vezes que eu não quero assistir um filme lá do Del Toro, eu quero assistir um filminho clichê da Netflix que tem todo final de ano, porque eu não quero pensar, eu só quero me divertir, e podem existir histórias para os momentos e pessoas diferentes e tá tudo certo. Nenhum autor é melhor ou pior do que o outro, ele só está entregando uma experiência para aquele leitor ideal naquele momento. Então, já pensou, se você escolhe o leitor beta errado, você pode querer moldar a sua história, uma coisa que você não é, aí depois você tenta vender aquela história para outras pessoas que são um perfil diferente do seu leitor ideal e tem uma decepção, ou você acaba atraindo as pessoas que você não deseja para sua história. O contrário também é válido, tá? Quando você quer ter uma história mais complexa, mais polida e etc. E você entrega para um leitor beta que ele gosta mais de histórias mais simples. E aí ele não vai saber criticar a sua história da forma como deveria. Ele vai passar eu achei muito complexo, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Quando se você entregasse para um leitor beta que já tá acostumado a ler esse tipo de história, que já gosta, que tá meio que minimamente afiado para criticar esse tipo de história, aí a sua história vai ganhar corpo. Ele vai falar, nossa, eu gostei disso, eu entendi, mas olha, eu acho que você deveria melhorar esse ponto ou outro. Até para isso você precisa conhecer o seu leitor ideal. Até para escolher o seu leitor beta, você não pode escolher qualquer pessoa. Vou escolher meu amigo, mas putz, será que aquele seu amigo é igual ao seu leitor ideal? Às vezes não é. E eu sei disso porque eu passei por essa experiência. Quando eu fui validar a Máscara de um Anjo com leitores betas, eu tinha minha leitora beta que ela atendia muito as mesmas especificações dos meus leitores ideais, dos leitores que eu queria atingir. E entreguei para um outro amigo meu, que eu sei que é extremamente crítico. Ele ama histórias de herói, mas não é muito fã de histórias que tenham romance. E a minha história tem romance, apesar de ter suspense, o início dela é mais romântico, digamos assim. Só depois que aquele romance vai se transformando num suspense, mas eu escolhi essa estratégia e entendo que isso pode não agradar todo mundo. Eu tenho consciência disso. Lembra, alinhamento de expectativas, eu sei que nem todo leitor que chegar vai gostar, porque eu sei quem é o meu leitor ideal que vai se envolver com romance e depois vai quebrar a cabeça, explodir a cabeça com o suspense que eu tenho na metade daquele livro. E, de fato, as outras amigas que eram do mesmo perfil, elas devoraram o livro em uma madrugada. Eu fiquei louca quando eu comecei a receber mensagens, porque assim, eu vou te contar um segredo agora. Às vezes, as pessoas que são seus amigos, elas são as piores pessoas para você vender a sua história. Porque meio que algumas vão te apoiar, mas a maioria, ou o mais comum, meio que trata assim, que legal que você escreveu, mas não lê a história. Porque, gente, é uma coisa do nosso cérebro achar que a pessoa que está muito próxima da gente não tem a autoridade ou a qualidade suficiente para entregar alguma coisa. A gente é com a gente mesmo, tá? Não é só com seus amigos, não. A gente mesmo acaba dando muito mais valor para pessoas desconhecidas que transmitem uma coisa tipo, uau, fulano que tá tão longe de mim, faz uma coisa tão legal, enquanto a pessoa que tá do nosso lado, a gente até às vezes apoia por convenção, né? Tipo, que legal, isso aí, vai lá, eu te apoio e tal. Mas não dá, de fato, tempo, ou não tem tanta empolgação pra, de fato, ou comprar, ou ler a história e etc. Isso pode acontecer. Então, quando essas minhas colegas, essas minhas amigas leram a história, eu fiquei louca. Porque pra mim foi realmente no sentido de, elas não só compraram por serem amigas, mas leram, elas eram minhas leitoras ideais, né? Elas tinham perfil e elas devoraram a história, elas gostaram da história. E aí eu fiquei maravilhada com isso. E também tinha um outro amigo meu que ele leu tempos depois a história, e ele é desse perfil mais aventura, mais distopia e etc. E ele também amou a história. Eu fiquei surpresa porque eu nunca tinha pedido um feedback pra ele, eu nem sabia que ele tinha meu livro, de repente ele mandou uma mensagem pra mim no Instagram falando, Ju, nossa, aquela história, eu amei isso, amei aquilo, amei não sei o que, nossa, eu adorei a história, blá blá blá, sério, muito boa, blá blá.
Então isso não tem preço, é ótimo quando você acerta. E eu poderia ficar chateada com esse amigo específico que não gostou da história, que ele é um pouco mais complexo, mais crítico e etc. Não fiquei. Ele até chegou pra mim, Ju, você sabe que eu não gosto desse tipo de história assim, assim, assim. Eu falei, tá ótimo, era isso que eu queria saber, era isso que eu queria validar. Eu realmente queria testar o leitor ideal e o leitor que não era ideal. Isso ajuda muito a gente, até na hora de encapar e vender essa história, tanto que as pessoas que compram e gostam mesmo do meu livro até hoje, são pessoas mais nessa pegada, eu consigo ver isso nitidamente. Todas as divulgações que eu faço é justamente para falar com esses leitores e a gente, de fato, faz a gente escolher os leitores certos e espantar os errados, mas eu vou falar disso já já. Vai muito além do comercial. O leitor ideal, escolher o leitor ideal, vai muito além do comercial. Ele também entra no que eu chamo de escrita estratégica. É quando você não só está escrevendo para você, ou não só está jogando as palavras de qualquer jeito, mas você escolhe propositalmente cada palavra para causar uma determinada reação naquele leitor. E vamos lá. Nada melhor do que você querer causar uma reação em alguém quando você conhece esse alguém, certo? Tipo, eu sei o que deixa... Eu estou com o meu marido há mais de 10 anos. Muito mais de 10 anos, mas eu perdi as contas. Enfim, há muito mais de 10 anos. A gente já se conhece bem. Eu sei muito bem o que irrita ele, assim como ele sabe muito bem como me irrita. Quando eu quero implicar de palhaçada mesmo, sabe aquela implicância assim? Beijo, motião. Eu faço de propósito porque eu sei o que irrita ele. Assim também quando ele faz de implicância comigo, ele sabe o que me irrita. Se você conhece o seu leitor ideal e você quer passar uma determinada sensação e experiência para ele numa cena, que você quer que, por exemplo, ele sinta raiva e irritação pelo vilão, ou até o contrário também, que é legal, que ele sinta raiva e irritação pelo protagonista, que você comece a questionar, que faça com que aquele leitor questione o quanto aquele protagonista é bom ou é ruim, ou de que lado ele tá, se ele vai debandar, se ele vai declinar ou não, não sei o quê, até causar, né, entrar dentro da mente do seu leitor, você precisa conhecer ele, porque se você conhecer, saber do que ele gosta, do que ele não gosta, você vai saber o que provoca determinadas emoções naquele leitor. Eu acho que pra mim, além do comercial, essa é uma das partes principais para você escolher o seu leitor ideal. Porque, por exemplo, você vai saber como deixar esse leitor furioso. Você sabe, por exemplo, que esse leitor ideal, ele é um leitor que ele odeia injustiça. Todo mundo não gosta de injustiça, tá? Mas tem gente que não gosta, tipo, ai, que triste, injustiça. E tem gente que vira giraia, vira a cabeça, fica louco, é o justiceiro, não suporta ver outra pessoa sofrendo injustiça que já vai lá falar. Uma coisa é a gente olhar e falar assim, putz, a pessoa tá sofrendo injustiça, que triste, vira as costas e vai embora. Outra coisa é a pessoa tá sofrendo injustiça, não é comigo, mas eu vou lá quebrar o barraco porque aquela pessoa tá sofrendo injustiça. Tem pessoas que são assim. Então, se você sabe, se talvez um dos seus leitores ideais, né, o seu leitor ideal, ele é assim, ele tem esse comportamento, você pode fazer as duas coisas. Ou você pode fazer ele ficar furioso porque talvez aquele protagonista ou aquele personagem não toma a atitude que aquele leitor acha que ele deveria tomar, de realmente ir lá e defender fulano de tal. Ou você realmente faz aquele personagem agir dessa maneira e aquele leitor vai amar aquele personagem. Caramba, esse personagem é muito igual a mim, eu também nessa situação faria a mesma coisa, é isso aí e tal, vai lá, faz, eu também faria isso, toma. Eu tive essa reação dos meus leitores com Danielle. Que ela é um pouco mais assim pra frente, é um pouco mais abusada, digamos assim, não tem mais paciência na língua e etc. E ela tem logo no início do livro, isso é proposital, ela tem uma reação com uma pessoa que ela, tipo, dá um fora, né, dá um passa fora, dá uma respostinha e tal, não engole desaforo, e aquilo já deixa as leitoras muito conectadas com a minha personagem, tipo, ai, nossa, é isso aí, que pessoa abusada, eu também faria isso, eu também teria esse tipo de reação, pronto. Eu já consigo criar um primeiro vínculo ali com aquela personagem. E aquilo dali foi proposital, porque eu sabia que as minhas personagens, que as minhas leitoras ideais, iam gostar disso, desse tipo de ação. Entretanto, ao longo da história, eu também mudo de cenário, também mudo de reação. Quando tem algumas reações que essa minha personagem tem, que eu sei que deixa meu leitor ideal em dúvida. Tipo, ai, peraí, ela fez isso, ela devia ter feito isso, eu acho que isso não tá certo. Ela fica contra a protagonista e eu quero provocar isso. Então, eu sei e eu entendo, porque eu tenho o meu leitor ideal na cabeça e eu sei que tipo de reação pode provocar. Mais uma vez, isso é absolutamente certo? Não, porque estamos trabalhando com pessoas, não com números, não com fórmulas. Não é uma coisa que vai reagir exatamente. Pode ser que aconteça o contrário, pode ser que eu não consiga despertar isso em todo mundo. Mas é mais fácil quando a gente tem essa intencionalidade, pelo menos no texto.
Outra coisa é fazer o leitor chorar. Eu gosto muito de ouvir o Vênus Podcast e gosto muito de acompanhar comediantes. Porque a comédia, assim como a escrita, cada vez mais tem se profissionalizado. A comédia, então, tá bem avançada nesse quesito. Eu acho que a gente na escrita ainda engatinha muito. A gente ainda tem muito para explorar, expandir e profissionalizar a nossa escrita, principalmente a nossa escrita de ficção e fantasia aqui no Brasil. Tá crescendo, mas eu acho que ainda pode ir muito mais além. Eu fico feliz de, pelo menos, a gente já tá mais do que engatinhando, já estamos dando os nossos primeiros passos. Mas, enfim, e esse mundo de comédia, antes também era muito de tem dom, não tem. Tem dom, não tem, ou é uma coisa que a pessoa tem feeling de fazer e não tem. Claro que tem pessoas que têm mais facilidade, só que o que eu mais gosto de escutar dessas pessoas, de um podcast que eles falam, entrevistas e etc., é quando eles falam que tem técnica por trás da comédia. Por que eu tô dizendo isso? Porque pra despertar um gatilho da pessoa rir, eles também precisam conhecer pra quem eles estão falando. Tanto que eles até falam que às vezes tem plateias que não tem nada a ver com o perfil deles. Se a gente pega o Thiago Ventura, se você dá uma pesquisada, Thiago Ventura, ele fala muito pro pessoal, como ele diz, o pessoal da quebrada. E que se de repente tem alguém que não é da quebrada, às vezes não entende a gíria, às vezes não acha graça, porque não tem a mesma... Não conhece as referências, não é a mesma linguagem, não é o público ideal dele. Só que, por que eu também falei sobre essa questão de comédia, além de dar esse exemplo? Eles falam muito disso dentro das técnicas dele, que a comédia e o choro são coisas que estão muito próximas. Um comediante, quando ele tem essa competência, ele consegue tanto fazer a pessoa rir quanto a pessoa chorar, porque desperta essas questões de sentimentos profundos e de ligações, sabe? Quando você faz um leitor chorar, geralmente é quando você consegue despertar naquele leitor alguma coisa que seja similar ao que aquele personagem está vivendo. Ele consegue lembrar de alguma reação, de alguma sensação, de ter empatia, de se colocar no lugar daquele personagem. E, obviamente, como eu já dei o exemplo, você só consegue fazer isso quando você conhece aquele leitor. Não adianta forçar a barra do drama, gente. Matar personagem por matar não é o que vai fazer seu leitor chorar. A não ser que você construa na cabeça dele que aquele personagem, por exemplo, é tão querido quanto um professor que ele já teve. É tão querido ou quanto para aquele personagem como se fosse o pai e a mãe daquele leitor, né? Ou criar um vínculo afetivo com aquele personagem para aí sim depois ele vir a falecer. Tem uma aluna minha, é difícil os alunos me fazerem chorar quando eu leio a história deles, não porque eles não fazem direito, tá, gente? Porque eles fazem outras pessoas chorar. A questão é que, quando eu tô lendo a história deles, eu não tô lendo pra me divertir, nem pra me entreter. Eu tô lendo pra buscar erros, pra criticar e pra fazer a história melhorar. Então, eu tô com óculos mais de crítica ali, e menos de, vou me envolver, vamos ver que história legal é essa. E aí, teve uma aluna que chegou muito perto disso. Eu nem vou falar o que aconteceu, porque inclusive a aluna que vai ser publicada é a história que vai ser publicada agora no próximo Contos de um Aprendiz de Escritor, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já. E ela foi a pessoa que, por uma coisa que aconteceu, nossa, eu tive que parar pra me recuperar pra conseguir ler a história ainda com um olhar crítico. Porque era uma coisa que aconteceu comigo também. É uma coisa que era muito pessoal pra mim e que acabou me tocando ali. Ou seja, ela pegou muito no certo. Não é que ela, de repente, me tinha como leitor ideal, mas eu tô querendo dar um exemplo que você consegue despertar isso no seu leitor quando você sabe que tipo de coisa talvez possa fazê-lo chorar, né? Ou colocar isso, espalhar isso dentro da sua história. Vai por mim. Isso dá, assim, um impacto na sua história muito maior nas outras pessoas. E o tipo de coisa que realmente aquele leitor pode gostar ou detestar, enfim. É por isso que eu falo que você não precisa fazer fanservice. Para conhecer o seu... Você não vai necessariamente fazer fanservice, ou seja, fazer só o que o leitor gosta quando você tá escrevendo e você sabe para quem você tá escrevendo. Você pode, na verdade, fazer o que ele não gosta, justamente porque isso faz parte da sua experiência. Se você quer despertar raiva naquele seu leitor, você conhece-o bem para saber o que é que vai despertar raiva nesse leitor. Ou até mesmo confusão, enfim. Se for intencional, o autor pode agir da maneira que ele quiser. E te ajuda a escolher os leitores certos e afastar os errados.
cortar de vez, afastar mesmo, aqueles leitores que não são os leitores para sua história e te ajuda também a você considerar quais são os feedbacks que realmente são relevantes para sua história e aqueles feedbacks que não são. Vou dar um exemplo que aconteceu nessa semana, aconteceu ontem especificamente, mas eu estou gravando esse vídeo já umas 3 semanas antes dele ir pro ar. Mas, desculpa, gente, o clima muda em São Paulo e a rinite vem. Eu estava de boa na Lagoa quando eu recebi uma mensagem no grupo de uma aluna mandando um print de um comentário negativo que ela tinha recebido na Amazon, né? Não vou contar qual é a aluna, até porque ela não abriu isso, mas deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para ler o comentário, a imagem, porque eu achei interessante uma coisa que essa pessoa falou de negativo pra ela. Falou assim, ó, ainda não entendi muito bem por que tem a nota tão alta. A pessoa começa justamente criticando o ponto do livro já ter uma nota alta. Isso significa que outras pessoas, que a maioria das pessoas, além dessa gota no oceano, gostou muito mais da história do que encontrou, né, às vezes alguns problemas e tal na história. E ela botou isso no grupo, e o que eu achei mais maravilhoso é que antes de eu ver, outros alunos viram e começaram a responder, tocando justamente nesse ponto. Mas ela é a sua leitora ideal? Às vezes ela não é. Pega é o que eu sempre gosto de ensinar quando os alunos estão, até a aula de feedback a gente tem dentro da jornada. Então eu sempre falo, pega os outros comentários e vê o que talvez, se aquilo dali é a maioria, se as outras pessoas também estão comentando, então, putz, urgentemente vai e conserta na sua história, tá tudo bem, é só você consertar. Você não precisa desistir da sua história por causa disso. Ou se ela é uma pequena minoria, uma pessoa específica que não gostou da sua história e ela vai existir. E de fato, quando a gente estava conversando com ela, quando eu fui conversar com essa aluna, ela falou... Ai, gente, desculpa, pausa pra água. Ela falou que sim, que ela teve muitos mais comentários positivos. E esse foi o primeiro comentário negativo que ela recebeu. E a história dela, tipo, já tá batendo... rankings lá dentro da Amazon. E com notas, como a própria pessoa que reclamou falou, notas muito altas. Então, assim, pode ser que exista, assim, pessoas que não gostem da sua história. E realmente vai acontecer. Só que quando você entende pra quem que você escreveu, você consegue até separar. Como eu até citei o exemplo desse meu amigo, né? Eu poderia ficar chateada com ele. Ele não gostou, então ninguém vai gostar. Não, é porque eu sei que ele não é a pessoa que gosta desses meus tipos de história. Então eu sei separar os feedbacks. Óbvio que eu não aconselho ninguém a simplesmente pegar feedback e jogar fora e ignorá-los. Não. Todo feedback, até mesmo os ditos negativos, eu acho interessante da gente pegar, avaliar, sabe? Entender o que aquela pessoa colocou e se aplica na nossa história. Porque às vezes não se aplica. Às vezes a pessoa fala assim, eu não gostei desse final, eu acho que o final deveria ser mais assim, mais assado. Mas aí o autor fala assim, dane-se, a história é minha, eu quis escrever esse final desse jeito. Claro que a gente, às vezes, tem todo o direito de reclamar do final, como, por exemplo, o pessoal reclamando tanto do final de Attack on Titan e etc., que eu vou deixar minha opinião aqui. Eu acho que o final de Attack on Titan poderia ter sido muito melhor. Mas eu acho que não foi tão ruim quanto poderia ter sido pior. Por exemplo, a gente descobriu que, na verdade, o Eren tava sonhando o tempo todo e tudo aquilo ali não aconteceu. Nossa, isso sim seria um final muito ruim. Ou então o Eren sobrevivendo... Ixi, eu acabei de dar um spoiler. Tá bom. Ou então todo mundo ficar feliz no final. O que, assim, aconteceu um pouco disso. Algumas coisas foram incoerentes, A gente viu que o roteiro foi forçado um pouquinho pra agradar outras pessoas. Vimos. Mas, no final das contas, achei que o autor se perdeu um pouco na questão de forçar a coisa ruim acontecer até o final e depois meio que voltar e consertar algumas coisas. Quem leu sabe o que eu tô dizendo, mas eu acho que, principalmente a cena polêmica do final, né, a cena que deu, o pessoal ficou gritando louco, aquilo dali eu achei que foi muito coerente com Attack on Titan, porque Attack on Titan é um pouco bizarro do início até o fim da história. Eu não gostei do modo como o final foi conduzido, mas aquela cena específica eu achei, cara, mórbida, tensa, esquisita, indigesta, igual o restante do anime. Então tá tudo certo. Eu acho que pelo seu final
não necessariamente vai agradar todo mundo, mas que pelo menos seja coerente com a sua história. Aí a gente não tá falando de final, eu acabei entrando em outra coisa. Ainda assim, se era o final que você queria pra sua história, você sabe que talvez aquele leitor ideal vai gostar e outros leitores não vão. Nesse caso de Attack on Titan, na verdade, até os leitores ideais como eu também não gostaram do jeito que o final foi conduzido. O final foi conduzido às pressas mesmo, vamos dizer assim, pra não usar outro linguajar. Enfim, mas até mesmo para isso você pode ter um pouco mais de segurança quando a gente está falando do seu leitor ideal. E tem outras também, outros exemplos. Eu gosto de acompanhar um escritor, na verdade eu acompanhava, não sei porque o Instagram parou de aparecer, enfim. O nome dele é Bruno Crispim, inclusive eu comprei o livro dele, ainda não li, eu vou ler, prometo. E que ele posta de vez em quando lá uns feedbacks negativos que ele recebe, tipo, o livro bomba já na Amazon, um monte de gente gosta de ler o livro dele, ele já recebeu... Desculpa, gente. Já recebeu inúmeros elogios e ainda assim tem gente que vai lá, eu não entendi porque as pessoas não gostaram. Ah, é tão caro pra ser um livro tão simples, não sei o que, blá, blá, blá. Cara, sabe, uns comentários assim, absolutamente nada a ver. A pessoa nem critica necessariamente a história, sabe? Critica uma coisa, uma opinião pessoal dela, mas é isso. Vai acontecer, é do jogo, e é o que dizem que, na verdade, quando a gente começa a receber esses feedbacks, significa que a gente chegou num lugar bom, que a gente tá aparecendo pra muita gente, pra aquelas que a gente quer e pra aquelas que a gente não quer que apareça. E é isso. Ajuda você a nivelar esses seus feedbacks, você não arrancar os cabelos, se desesperar e querer desistir da sua história, tá bom? Como definir, então, o seu leitor ideal? Ah, Juliana, finalmente, meu Deus, você falou tanto do que precisa, do que não precisa. Me ajuda agora, eu quero saber como é que eu defino isso. Se você já pegou algumas coisas ao longo da aula, ótimo, mas preste atenção então de como eu instruo os meus alunos a escolher esse leitor ideal. Primeiro, pense nele como se ele fosse um personagem da sua história. Só que não um personagem que está na sua história vivenciando, mas algum personagem que vai ficar lá, sabe, ali, ó, na plateia, assistindo toda aquela história acontecer. E aí, toda vez que você escrever alguma coisa, você olha pra ele e veja se ele, que tipo de reação ele tá tendo naquele momento que você tá escrevendo uma cena de tensão, de romance, de não sei o que, ele tá suspirando como deveria, ele tá irritado como deveria, ou ele tá tendo uma reação diferente. Será que se questione mesmo, é um trabalho de se questionar, não é? No decorrer do tempo, você vai fazer isso de uma forma mais rápida, sabe? Seu cérebro vai ficar afiado pra isso. Mas no início você vai ter que realmente parar e se questionar, será que meu leitor vai gostar disso aqui que eu tô escrevendo? Será que isso realmente tá emocionante? Deixa eu ler de novo, deixa eu avaliar, o que mais eu posso colocar ali dentro? Deixa eu pegar umas outras cenas aqui emocionantes que as pessoas dizem que se emocionaram e deixa eu entender se eu usei os mesmos elementos. Não é copiar a cena, gente, é você se inspirar e entender os elementos por trás daquela cena que desperta aquele gatilho de choro, de raiva, de emoção, enfim. E para isso, crie uma persona, como eu já falei lá no início, desse leitor ideal. Eu indico ter no máximo 3 por livro. Ah, então eu posso ter mais de uma persona, mais de um leitor ideal por livro? Pode. Pode ter aquela pessoa que goste mais desse seu universo mais distópico, mais de suspense, como é o meu caso, e pessoas que gostem mais de romance. No meu caso, eu consegui achar uma persona que eu uno os 3 e uma que gosta mais mesmo da questão da ação, do suspense e da aventura que tem na história. Ignora um pouco a parte do romance, mas tá tudo bem. Ela também consegue se divertir com essa história. É menos do que o público que gosta do romance e fica pelo suspense, sabe? Ela é atraída pelo romance do início do livro e fica pelo suspense. É diferente do público que gosta mais de suspense, às vezes pode ler um pouquinho mais devagar o início, mas depois que vê que o negócio se transforma, fica até o final. Eu entendo bem que eu tenho esses 2 tipos de leitores. E às vezes esse leitor vai ser parecido com você, porque você vai listar coisas que esse leitor gosta. Por que eu falo que é criar um personagem? Quando a gente cria um personagem, a gente vai o quê? Colocar características físicas daquele personagem, emocionais, como aquele personagem reage a determinada coisa, né? Determinada cena, determinada situação. O seu leitor ideal, você também pode pensar nisso. Pode fazer uma lista, por exemplo, de quais são os livros que esse leitor mais consome, que esse leitor ama, para você entender as referências e colocar dentro da sua história também. Você sabe que isso vai agradar esse leitor. Ou que tipo de linguagem ele gosta, que tipo de protagonista que ele gosta e não gosta, o que tira ele do sério dentro de uma história. E você pode até ir dentro da Amazon ou em qualquer outro blog, site, resenha, que tenha comentários de pessoas que leram aquele livro, e você vai ler lá o que aquelas pessoas gostaram e não gostaram daquela história. E você pode até descartar ou justamente colocar isso na sua história. Ah, eu vi que as pessoas que leram, sei lá, Maze Runner ficaram irritados
com o ninho, né? Eu acho que tem isso no personagem, eu acho que tem. Então eu vou lá e vou justamente criar esse personagem, essa característica, mas como vilão, porque eu quero que os meus leitores tenham raiva e irritação desse personagem também. Então é tudo, gente, uma visão estratégica para você conseguir levar a sua história para um alto nível e que aí, consequentemente, ela vai ter sucesso entre os seus leitores, tá? Busque essas características mais profundas e realmente para você conseguir despertar esses sentimentos nos seus personagens. Faz de fato uma listinha, uma fichinha ali do que seria esse seu personagem ideal, cola assim na parede. Eu gosto de até colocar fotos. Aí eu faço no Canva, coloco uma foto, as características dele e eu consigo sempre ter em mente aquela minha persona na hora de escrever. É até legal, porque eu de fato imagino ela tendo uma determinada reação. Mais uma vez, é 100% certo, absolutamente certo que eu vou acertar? Nada é 100% certo nessa vida, mas é muito mais fácil você escrever uma boa história e conseguir identificar os pontos que vão fazer que seu leitor surtar com aquela história, amar, adorar ou ficar frustrado, irritado. Bom, enfim, às vezes é o que você quer despertar nele, se você sabe disso, se você sabe falar sobre isso, tá? E por último, e muito importante, deixa eu te falar que na próxima terça nós não teremos o episódio do plot. Por quê? Por um motivo muito importante, por um motivo muito especial. Será o lançamento dos alunos do Conto do Aprendiz de Escritor. Esse daqui ainda é a capa anterior, até porque eu só mando os livros para impressão depois que as pré-vendas fecham, porque aqui a gente respeita a questão de não comprar livros que não serão vendidos e fiquem espalhados por aí. Vocês fazem a compra na pré-venda do livro dos alunos e todos vocês receberão aí no prazo máximo de 45 dias depois, como toda pré-venda de boa na Lagoa, tá bom? Se você quiser apoiar o trabalho desses alunos, venha, compareça no dia 5 de abril, próxima terça-feira, às 8 horas da noite, a gente vai fazer nossa live de lançamento. Como a gente tem alunos de cada canto do país, não dá pra botar todo mundo dentro de uma sala, dentro de uma biblioteca, livraria, etc. E fazer uma noite de autógrafos lá, até porque os amigos deles também queriam estar presentes, eu não tenho como trazê-los todos pra São Paulo. E cada um é de um lugar diferente. Eu tenho gente do Pará, tenho gente do Rio Grande do Sul, do Paraná. Tem gente aqui de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente de tudo quanto é canto. Então não dá. A gente vai fazer online. O último online foi muito legal e eu espero que você também participe. Venha conhecer esses alunos. E mesmo que você não por algum motivo que, enfim, financeiro, não possa adquirir o livro, eu garanto, gente, o livro vai estar mais barato do que um lanche no McDonald's. Então vem aqui, compareça, dá esse apoio para um autor iniciante. E mesmo que você não possa adquirir ele ou o e-book, que é mais barato ainda do que uma coxinha, olha só, que você pode ajudar um autor iniciante, ainda assim, o seu comparecimento aqui já ajuda muito o leitor entender, a esse autor novo entender que tem pessoas que estão ali apoiando o trabalho dele e é só o primeiro passo de uma linda carreira. E lembrando sempre, um dia pode ser você, não só aqui na Lição Nerd ou em outro lançamento, e você também vai gostar que tenham pessoas lá, pelo menos, te apoiando, tá? Então participa, já marca na agenda. O link do vídeo vai estar aqui embaixo da live, já vai estar programado para a próxima terça, 8 horas da noite, beleza? E se você gosta, então aí vamos falar de letra dela, se você gosta de histórias de ficção científica, fantasia, que mais? Romance, ficção histórica, tudo isso nós vamos ter nessas 6 histórias premiadas dos alunos. O que é o Conto do Aprendiz de Escritor? É onde eu escolho 6 alunos, eu escolho 3 alunos de cada turma, então a gente tem 2 turmas sendo lançadas para fazer parte dessa coletânea, fazer parte dessa antologia, né? Esse daqui é da turma, esse que eu tô em mãos aqui é da turma de janeiro, a gente tem ilustrações, que bonitinho, eu sempre gosto de mostrar as ilustrações. Dessa vez a gente vai ter ilustração e diagramação também com outros detalhezinhos. Olha que fofo. Esse daqui é a história da Jaque e Júlia, eu gosto sempre de mostrar esse daqui, mas tem outras também. Deixa eu mostrar a Danai. A Danai, inclusive, já foi lançado numa editora, a história dela completa, porque isso daqui são os one-shots dos alunos, né? Ou seja, histórias com até 10 mil palavras. Mas a Nai já finalizou... Ai, gente, minha unha tá horrível, que horrível, vamos lá. A Nai já finalizou essa história aqui e publicou ela completa com uma editora. Parabéns, Nai, eu fico muito orgulhosa dos meus alunos realmente avançando da carreira como escritor, lindamente. Muito obrigada, e se você quiser comparecer, por favor, já marca na agenda, dia 5 de abril, 8 horas da noite. E nessa é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que realmente eu tenha aberto os olhos de vocês
para que vocês consigam criar esses seus leitores ideais e, consequentemente, criar histórias melhores. Beijo grande e até a próxima!